Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Na continuidade de programas que não têm emitido ultimamente, não te continuar nessa altura de verão e falar naquelas situações, né, que te preocupam-nos mais e não saber que verão, mês de agosto, principalmente mês das águas e, portanto, não tinha que trazer episódio a questão das doenças vectoriais. Normalmente não te a pensar só no mosquito, mas hoje não tem ali o Dr. António Moreira para explicar-nos que afinal não é só isso, né? Portanto, doutor, obrigada para você estar ali, né? Participar no programa hoje para falar-nos sobre doenças vectoriais. Exato. Antes de mais, eu quero agradecer o convite feito para o programa Mais Saúde, no nome da enfermeira Denise. E não seria com muito prazer por não tentar dar informação à população. De facto, nós um programa de luta contra doenças vectoriais e isso significa que não tem um veículo que te transmite doença para seres humanos. E aquele veículo pode ser doenças vectoriais provocadas por mosquitos, não é? Mas tem outros insetos também que podem transmitir doença. Não tem, por exemplo, uma enfermeira acaba de falar, não tem carrapatos, não é? Não tem outro tipo também de mosquito que pode também transmitir doenças infecciosas não contagiosas. Uhum. Portanto, era entender um bocadinho disso, do que Não tem, por exemplo, moscas também, sim, sim. tudo, baratas, tudo faz parte do vetor, né, que pode transmitir doença. Né? Nesses corpos pode ter parasitas ou vírus que podem infectar a pessoa. Sim. Portanto, Através de picadas, cheques vetores, né? Que é lá que você tita dizer-nos. Ali não tita com cheques vetores, né? Sim, você dizer, pode ser moscas, mosquito, também não tem piolhos, pode né? ser pulgas, sim. Que também pode ser transmissor de doença, sem né? dúvida, mas concretamente, quando te falar de doenças vetoriais, quais são as doenças? Nós ali na Cabo Verde, não está fala sobretudo doenças vectoriais transmitidas por mosquito, não é? Que traz grande epidemia se for controlado, traz problemas gravíssimos em termos de saúde pública. Aliás, hoje em dia, de que as doenças mais problemas de saúde pública é doença transmitida por mosquito. Nesse momento, nós passamos uma pandemia de Covid, que é doença altamente contagiosa, não é? Infecto contagiosa, que é Covid, mundialmente, mas nunca pode esquecer também de que as outras, e sobretudo, uma das doenças que é altamente transmitida por mosquito, no continente africano, sobretudo paludismo, ou malária. Mas também não tem outras doenças que é transmitida por mosquito, que podem causar outras epidemias, nomeadamente dengue, não é? Chikungunya e Zika, no tempo também febre de Nilo Ocidental, filariose linfática, enfim, muitas doenças transmitidas por vetor mosquito. E ali na Cabo Verde é evidente que a maior preocupação, não é? E é sobretudo doenças controladas através de picada de mosquito. Ou seja, não tem ali vários tipos de mosquito, foi feito um levantamento há bem pouco tempo. Não estou falando de mosquito, esse que é o problema de saúde pública. Está falando de outras doenças, por exemplo, nunca tem doença que é transmitida por mosca, transmitida por mosca, que é tsetse, que é doença de sono, nunca tem ali. Então, por isso, não estou focando mais naquela que, e também com orientações da Organização Mundial da Saúde, não orienta mais para aquelas doenças que é transmitido para vetor mosquito, sem descuidar que as outras doenças também que é transmitido por outros vetor. Antes de você concluir a questão do mosquito, que você está a dizer, portanto, é uma preocupação do OMS, é uma preocupação na Cabo Verde, porque é aquele que não tem mais, né? Sim. E o facto também de não ter animais, né? Muitas vezes as pessoas têm criação de animais, ou têm cães na rua, etc., que tem esta questão também, essa... bom, não comparativamente a mosquito, acho que não, mas carrapato, pulga, peste, também que é um problema. Sem dúvida. Para nós. Por exemplo, em relação ao cão, não pode ter, no país nunca tem, mas pode parecer
E, por exemplo, hoje em dia, a circulação de animais ele é feito internacionalmente, não é? E animais identificados, vacinados, controlados para veteranos, para médicos veterinários. Então, cão, não é? Pode transmitir doença raiva, não é? E nós hoje não temos cães soltos aqui, sem donos, e se vê um animal, e às vezes pode entrar, mas por mais controle que é feito na fronteira, às vezes pode entrar animais com infecção. E tendo um animal aqui solto, e pode infectar, não é? com doença raiva e pode transmitir, não é? Então daí tudo tem de ser, sobretudo aquilo que está ao redor do ser humano, não é? Tem que ser muito bem seguido e tratado, não é? Para veterinários. Então, cão, gato também pode transmitir outra doença, não é? E também, para além de transmitir doenças infecciosas, mas também pode ter alguma reação alérgica à própria. Tem pessoas que têm reação alérgicas a animais, não é? Sobretudo a pele, cabelo, pelo de animal. Você estava a falar-nos, antes de me interromper você está a falar-nos da questão dos mosquitos, que é aquela que é o nosso principal problema. Nós aqui, né? Não significa uma nunca te escolha. Por exemplo, eu dou um exemplo. Nesse momento, nós estamos a viver uma situação muito delicada, não é? Em termos de pandemia Covid, e então a maior parte da atenção tem sido para a Covid, aqui no país, nacional e internacional. Mas nós não temos estado a fazer nosso trabalho de casa, que tem tanta visibilidade, a visibilidade reduz substancialmente, infelizmente, com o desaparecimento dessa doença, mas não temos estado a fazer. Tanto é que, desde que não tem essa epidemia de Covid, nunca teve casos de transmissão local para mosquito, nomeadamente paludismo, que não teve na passada, na última epidemia concentrada na praia, não teve na 2017. Não teve também epidemia de dengue na 2009, com óbitos, infelizmente, e não teve também na 2015 a epidemia de Zika. Então, só pode a magnitude em termos de saúde pública de doença que é transmitido para mosquito. Daí a nossa preocupação. E depois não só não faz muito sensível. Desde finais de 2017, início, na primeira semana de 2018, na sequência daquela epidemia de paludismo, malária, que é a mesma coisa, não tive mais 2 casos de paludismo 2018, na início da primeira semana de 2018, depois nunca tive mais. Aqueles 2 casos, o resultado... 2018 para ali nunca teve nada relacionado com mosquito, ou pelo menos que se saiba. Nunca teve relacionado nada com mosquito, sim, local. É evidente que aqui continua a ter mosquito, não é? Para acabar com mosquito é muito difícil, nunca foi impossível. Claro. Mas não pode trabalhar com o ambiente, com a população, e manter um nível muito baixo de mosquitos, existem diferentes mosquitos, e que te facilita ou que te minimiza esse contacto de mosquito-homem, não é? E minimizando, ou reduzindo, ou eliminando mesmo, é evidente que localmente nunca tem problema relacionado com o mosquito. Bom, com relação a isso, doutor, nós temos preparado um videozinho, como está a convidar você a assistir, Germani, para nós percebermos melhor o que é que pessoas te entender sobre essas doenças vetoriais e maneira que estão a fazer para combater de alguma forma, né? É momento de nós assistir, então, um videozinho para saber o que é que cabo-verdianos por aí estão a pensar sobre doenças vetoriais. Vamos fazer um especial para o programa Mais Saúde, dando exemplo de algumas doenças provocadas por picada de mosquito. Bom, não tem dengue, não tem zika, não tem paludismo também. Alguns exemplos de doenças que a ser transmitido para picada de mosquito. Paludismo e febre amarela. Dengue e zika. Para picada de mosquitos não tem, por exemplo, 2 doenças, que é paludismo e dengue. Algumas doenças provocadas por picada de mosquito. Não tem zika, não tem febre amarela, não tem malária e entre outras. E tendo em conta a aproximação da época das chuvas, que medidas que o Tati Maria tomar, tanto na casa como na zona, para evitar a proliferação do mosquito? Não deve pôr rede na janela, não deve evitar que as águas fiquem empoçadas. Não pode, se não tem água empoçada, não pode ter algumas medidas, se não pode pôr petróleo, que está correndo com mosquitos.
E é isso. Principais cuidados que pessoas precisam ter em relação a nos vasilha de água na casa. Geralmente pessoas que têm essas vasilhas de água que te preocupam muito na tapa. É importante não ter nos vasilha sempre bem tapada para mosquito que tem que pôr aquele ovo e depois bem proliferar mais mosquito na casa. Também outro cuidado importante é com as plantas. Quando às vezes não temos plantas, não te rega, mas nunca te limpa aquele prato que te fica debaixo de aqueles vasos. Que ela também é importante. Na janela de casa também não põe sempre aquele rede, assim está ajudando o mosquito que entra na nossa casa e nos está protegendo a nossa vida, nossas crianças e a vida de outras pessoas também. E esse mosquito que está picando? Põe rede na janela, que deixa água parado, e usa repelente e instalar rede nas portas. Não tem que ter nas ruas sempre limpo, nas plantas, não tem que trazer água sempre. E se mesmo também tem de chuva, não tem que tomar cuidado, redobar, para morar que a chuva bem no cima, a água fica empoçada. Então não tem que tomar cuidado com a água empoçada nas ruas, se não tem como neutral. Se nunca tem como neutral, não tem botar uma cozinha de petróleo para que mosquitos que dissolver, para surgir mais mosquitos e consequentemente para acabar com as doenças. Pois é, doutor António. Então, isso, por uma forma geral, moda não olhar, a maioria está a focar na questão mosquito, que é aquele que é mais nota sentir na nossa realidade, né? Sim. Mas falar de algumas que não fala ali, né? Que você menciona ali, e a febre amarela está a aparecer ali como uma novidade. Sem dúvida, sim. Febre amarela. Bom, antes de mais, eu fico muito satisfeito com a resposta que diferentes entrevistados de faixa etária respondem. Acho que responde bem a perguntas feitas. Isso mostra um conhecimento muito grande. Aliás, estudos que foi feito recentemente de CAP, estudo de conhecimento de atitudes e práticas relacionadas com o paludismo, mostra que cabo-verdianos têm um conhecimento muito... seu conhecimento, não é? Taxa de conhecimento elevado em matéria de prevenção contra a malária, contra o paludismo. Falando assim, na febre amarela, ela aqui no Catendo tem instituído aqui no país uma vigilância ativa, não é? Em termos de detecção. Nunca teve nenhum caso de detecção ativa de casos, não só relacionado tudo com transmissão para mosquito, não é? Cabo de flor de dengue, zika, paludismo, também febre amarela. E ali, se não acaba de falar, tem sempre que aparece casos suspeitos, sobretudo vindos de países endémicos, com problemas ligados à febre amarela. Por exemplo, há bem pouco tempo, Angola se viver uma situação muito preocupante em relação à doença, mas se nota sempre despistagem em relação a essas doenças, para não agir e para não poder tomar medidas que convém. Então, não tem mosquito que te transmite, então se tiver uma pessoa infectada, uma pessoa que nunca doença, acaba para doença que tem cobertura vacinal. Obviamente, é a única doença de transmissão vectorial que pode ser prevenido por vacina, é o único, não é? Então, é bom fazer vacina, sobretudo a equipe cidadãos de elite, sair para países endémicos, não é? E, geralmente é feito na centro de saúde ou na delegacia de saúde e uma semana antes de viagem, assim que marca aquela consulta de viagem para ser vacinado e tem um cartão internacional de vacina, que é para toda a vida. Uma vez vacinado, significa proteger, a pessoa é protegida para toda a vida. E febre amarela, essa vacina é uma dose, já agora, né? Porque já que não te informar com relação à vacina, ele é uma dose, ele é mais de... Bom, não, é uma única que dose. Ficar para o resto, não é? Sim, é aconselhável que a pessoa faça 10 dias antes de viagem, não é? Não só para que a vacina comece a ser reativada e proteja a pessoa, mas também porque tem uma reação também em relação à vacina, que é praticamente nula. Mas mesmo assim é conveniente fazer antes de partir para países que têm problemas relacionados com febre amarela. Bom, manda você dizer, ele é realmente o único daquelas doenças vectoriais que tem uma vacina. Sim. Ainda que pensou na queijoto ou para queijoto que é possível? Não, é um bocadinho complicado. Há muito tempo que tem estado a ser feito experiências, já está na fase última
de vacina contra paludismo, está na última fase, e sob a égide da Organização Mundial da Saúde, mas até o momento a única doença prevenível para a vacina de transmissão para mosquito é a febre amarela. Você referiu também há bocadinho um aspecto bastante importante que você dizia-nos, que foi feito um estudo, não é? Sim. E que comprovar estudo, que conhecimento cabo-verdianos, e prática, exato, de uma forma geral, tem um bom conhecimento com relação sobretudo em relação a medidas preventivas de paludismo, contra o paludismo. Sim. Agora, o conhecimento é uma coisa, mas ao que não é na prática, às vezes não saber e fazer é diferente, não é? Sim, e fazer uma boa gestão do conhecimento, esse ainda está uma distância um bocadinho grande. Geralmente não se todo dia no terreno, fazer visitas diárias, falar com a população, fazer trabalho tanto ir lavar com equipas móveis de delegacia de saúde, campanhas de pulverização, sim. Tem equipas jovens e que está a fazer esse trabalho com a comunidade, e então durante essas visitas não te repara, mas de facto ainda, apesar de ter conhecimento em termos teóricos, na prática, ainda é preciso um bocadinho de trabalho. Mas não tem estado também a fazer outro trabalho com a camada mais juvenil, com a escola, com a comunidade, trabalho com a comunidade no sentido de melhora, porque no momento não está praticamente desde 2018, início de 2018 até agora, sem nenhum caso de paludismo local, não é? E não se trabalha para que o país seja reconhecido internacionalmente através da Organização Mundial de Saúde como um país sem paludismo, não se trabalha tudo isso na certificação do país. Então é preciso da continuidade, porque depois tem relaxamento de atividades de prevenção e de luta contra mosquitos monoflama, mosquito catacaba. Então não tem que fazer tudo para que tenha mosquito nem dentro de casa, nem fora de casa. Não é? Como é diferente, então hábitos e costumes, tudo também é diferente. Não é? Então aí não tem que fazer. Nós na Ministério, juntamente com outros ministérios, não trabalho sozinho, trabalho com outros parceiros, câmaras municipais, sobretudo na parte de saneamento. Delegacia também, não é? Que é responsável para aquela pulverização. Sim, porque não tem 12 grandes núcleos. Tem um que é a comissão multissectorial, não é? Do Ministério, e tem a comissão local, municipal, em que também que as mais que executam, não é? E então é um trabalho feito, um trabalho multissectorial, não é? Parceria de todos, incluindo a população, é importante que a população esteja também envolvida, para não poder ter um ambiente saudável e evita a proliferação de mosquitos, meninos acaba de falar, sim. Não, estava a colocar você a questão, é que tu vi você, e se calhar talvez é porque foi que os últimos casos foi de paludismo, muito preocupado, e também menciona sempre a questão do paludismo, né? Paludismo. Mas e que as outras? Dengue, zika, caiu no esquecimento. Porque já que eu ouvi falar nem de dengue, nem de zika, nem de outra coisa, né? Exatamente. Não, o problema que se põe é o seguinte, tem toda a razão, nós não temos um plano estratégico de eliminação do paludismo, e 2020 a 2024 o país trabalha para a certificação de eliminação do paludismo 2023. Então, quer dizer, e dado que o continente ao lado é um país endémico, sobretudo de paludismo, o paludismo tem uma consequência social e económica muito grande. E nós como um país voltado para o turismo, não é? Então é uma forma de, e também ancorado na costa ocidental africana, a imagem do país e o turismo, e por trás da eliminação do paludismo, e que os outros acabam também por bem, junto com ele, não é? Exato. Então, nós bandeira, de facto, o paludismo, mas sem esquecer, claro, dengue, zika, não teve epidemias no passado. Mas não vamos fazer uma luta integrada contra aqueles mosquitos, vamos fazer uma luta integrada, que passa sobretudo para vigilância, como nunca tem caso, então não sei se é vigilante, na casos importados, nesse momento se registra mais a casos importados, se registra casos importados, então tem que ter uma vigilância muito ativa, na detecção rápida desses casos, isola interna, fazer trabalho na comunidade, para evitar, para cortar a transmissão, não é? E
E não tem um outro trabalho que é relacionado com a informação de população, mantém sempre, apesar de epidemia, Covid, mas se continua atento, se aproxima tempo de chuva, se uma enfermeira acaba de falar, mês de agosto, mês de chuva, mas nosso trabalho começa muito antes de chuva, não começa antes, durante e depois. É evidente que durante e depois não tem massifica, não intensifica o trabalho ainda mais. E, então esse é um trabalho, muitas atividades integradas, conjuntas, com diferentes parceiros e ministérios, para não poder continuar sempre o paludismo no país. Mas, para o paludismo, acaba de falar, dengue, zika, chikungunya, sei que as outras, febre amarela, assim. É que não estou a gostar de entender um bocadinho mais das doenças em si, porque assim, ok, já não ouvi falar do paludismo, de dengue, de zika, muita gente já ouviu, mas às vezes não te confundir a questão da sintomatologia. Será que esse sintoma ali pode ser dengue, pode ser zika, pode ser um febre, é o quê, né? Então se calhar não está a começar por explicar aí, cada um das doenças, principalmente este relacionado com o mosquito, que é aquele que não tem mais na nossa realidade, qual que é a sintomatologia associada para pessoas, se sentem alguma coisa para saber que se é importante ou não, né, vá para procurar uma estrutura de saúde e fazer algum tipo de tratamento. Exato. Geralmente, eu tenho que essa classificação clássica, não é? Mas muitas vezes a doença pode bem mascarado, não é? Pode caber a cara da doença em si. Então eu tenho que estar muito atento. Uma vez que, sobretudo quando estou a falar, por exemplo, em termos de diagnóstico, nós ali no país não tem tido, por exemplo, esse ano não teve 7 casos de paludismo importado esse ano. Não teve 13 na São Vicente, 3 na Santiago, Praia e 1 na Fogo. Isso, espiando só para o número, porque não estou a falar nada, mas para trás do número são muita coisa, não é? Significa que São Vicente, toda a equipa de São Vicente, não é? Se vai profissionais de saúde, esteve atento, fazer o diagnóstico precoce e um tratamento rápido, porque o paludismo se trata, mata, não é? Então, é uma doença grave. Praia, também a mesma coisa, ideais. Fogo também, que quase que até tem caso, mas se consigo diagnosticar um caso de paludismo. Ou seja, doença é quase que tem. Então a pessoa se acaba naturalmente para esquecer ou para relaxar em relação à doença. E preocupa mais aquele que tem, que nesse momento é a Covid. Então, nosso trabalho é no sentido de manter chama viva, não só na diagnóstica rápida, trata e faz o corte para que tem, para que prolifera, para que tem, imagina, tem epidemia de Covid e epidemia de paludismo. Isso é muito complicado no fim do mundo, não tem, imagina. Então, eu vou dizer tudo para que tem, não é? Tudo para que tem. Mas para que tem é preciso a colaboração de todos e que todos estejam atentos. Em relação aos sintomas, isso é muito parecido. Isso é muito parecido. Estes sintomas que você também explicar-nos agora, não te deixar para nós segunda parte, okay, tá bom? Para nos debruçar um bocadinho mais sobre eles. Não te fazer um breve intervalo e até já. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje estou a falar sobre doenças vectoriais e, portanto, o Dr. António Moreira, que é coordenador do programa de transmissão, né, dessas doenças vectoriais do Ministério, Talita, explica-nos um bocadinho o que é as doenças e que vetor é que está a causar. Né? Exato. Antes, no próprio intervalo, você está bem a entrar naqueles sintomas. Dizer-nos que já eram muito semelhantes, não é? Sim. Em relação à doença transmitida por mosquito, não tem, sobretudo, é paludismo, não é? Não tem dengue, não tem zika, chikungunya, febre amarela. E não tem outros potencial que nunca tem ali no país, chikungunya também nunca tem, mas potencial que pode ter, que é caso de febre de Nilo Ocidental, filariose linfática, enfim, entre outros. Em relação ao paludismo é uma doença febril, não é? É infecciosa, não contagiosa, transmitida para picada de um mosquito específico que te transmite doença, que se nome é Anopheles, não é? Anopheles gambia, que te transmite a doença, um parasita que te tem, ou que pica, te transmite aquele parasita. Depois, passado uma semana, depois, 7 a 10 dias,
É período em que doente esteve, pessoa não doente, mas pessoa esteve em contato com o mosquito infectado, o mosquito pica, transmite aquele parasita, então aquele tempo entre a picada e aparecimento de sintomas chama-se período de incubação, que varia mais ou menos 7, 10 a 2 semanas. E então começa com mal-estar, não é? Geral, com febre muito alta, não é? Intermitente, a febre também é 300 dias, depende de parasita, como chega lá, acompanhado de calafrio, não é? Sudorese, dor de cabeça, dor no corpo e prostração geral, não é? E muitas vezes também pode vir acompanhado de sintomas digestivo e intestinal, pode vir com diarreia, vômito. Então, muitas vezes as doenças podem passar despercebido, porque pessoas podem pensar num gripe, geralmente é mais associado, parece muito com febre gripal. Agora, nesse contexto, pessoas podem até pensar que é um Covid e aceitar. Ou então também, sim, ou então é Covid, e geralmente, como é Covid atualmente, e também pode induzir também a profissionais de saúde a erro, não é? Ou seja, bem, testar o Covid negativo, provavelmente deve ser um gripe. Eu estava para casa, como que foi diagnosticado e que foi tratado, tendência para continuar igual ou pior. Não é? Ou seja, mais dor de cabeça, mais febre muito alta, e então começa a ter alucinação, não é? E outras coisas. Então, esse é o problema. E a única forma de diagnosticar é através de análises clínicas, não é? Através de um gota espessa ou de um teste rápido de paludismo que está disponível na todos os centros e também nos hospitais, na banca de urgências. Este teste é rápido, é através de um picado, um gota de sangue, e 10, 15 minutos não tem resultado, se é ou não é paludismo. Então, aqui, tanto a população como profissionais têm que estar atentos para fazer sempre o diagnóstico diferencial do paludismo, porque esquece nunca, não é? Porque mesmo não na época da chuva, a pessoa pode viajar, por exemplo, para um país, digamos, endêmico de paludismo, contrair doença, chega ali, doença, e pode passar despercebido. E se for diagnosticado a tempo, pode conduzir a um paludismo grave e que pode ter um desfecho mau, não é? Daí toda a atenção na diagnostica paludismo, sobretudo no momento que você vive do Covid, porque geralmente que é Covid que dá positivo, Covid, mas tem que Covid sem sintomas respiratórios, pode ter um outro mal-estar, dor, febre. E se Covid é negativo, tem que fazer diagnóstico diferencial do paludismo, não é? Tem outros infecções que podem também mascarar paludismo, que é infecção urinária, também pode dar queimação urinária e mal-estar, febre. Não é? Então, paludismo é preciso diferenciar de outras doenças que persistem, não é? Sobretudo doenças virais. Mas você diz que paludismo por exemplo, tem esse teste rápido, mas sim. Dengue e Zika que tem teste rápido. Dengue não dá para fazer também teste rápido. Tem teste rápido de dengue e também está em toda a estrutura. Dengue também é a mesma coisa, é uma doença viral aguda febril, picada por um outro tipo de mosquito, que é a Aedes aegypti, não é? Esse mosquito, ele é um mosquito domiciliar ou peridomiciliar e ele está lá e vive com pessoas, faz parte da família. Então, se ele pica, num dia pica muitas vezes. E se pica uma pessoa que estiver com o vírus, não é, de dengue ou de zika, ele transmite, claro. Ele é um condutor, é um vetor que transmite também a doença. E então começa também os sintomas também sempre. O corpo reage a algo estranho no organismo, começa com febre, mal-estar, dor na cabeça, por exemplo, dengue, que tinha dor muscular, zika, dor atrás do olho, não é? Dor na cabeça, dor no peito. E tem que ser diagnosticado para ser seguido e tratado, e também para não fazer toda a cadeia de investigação na comunidade, para que aquela infecção calastra, né, na comunidade, porque infecta mosquitos, para mosquito infecta pessoas.
não é? Então é importante estar atento em relação a essa doença. Durante o ano, não é? Que tem que ser só no tempo de chuva ou tempo de agosto. Durante o ano, tanto a população como profissionais têm que estar atentos. E geralmente, como é uma doença, no início ele é suportável ainda, a pessoa pode dirigir para um centro mais próximo, né, de residência, e procura saber de saúde. Sim. Mas tratamento das doenças é só assintomático, não é? Tratamento, quer dizer, alívio de sintomas, não é? Tratamento de paludismo tem um tratamento específico. Estudo geralmente para questões de saúde pública, geralmente não está isola, não está proteger para mosquito capicaz, né? Tem os mosquiteiros à volta para evitar contato da pessoa doente com mosquito sã, para que passa a doença, não é? Pica, pode picar, depois pode doença. E conduta é diferente, não é? Geralmente, em relação ao paludismo, tem tratamento específico, não é? E, se for um paludismo simples, geralmente é 3 dias de tratamento, é 3 dias de internado e com tratamento, com medicação. Depois a pessoa está sair, está dado alta, mas tem que ser seguido na delegacia de saúde em termos de análise clínica, para fazer depois se de facto o tratamento está completo ou não. Se aquele parasita já está mais na sangue, pode dar uma medicação e aquela medicação, a assimilação do medicamento, porque depende da constituição de pessoas, por N razões, não é? Então, pode sentir bem, não se sentir nada, mas como que elimina toda a parasita, pode tornar bem ressurgir sintomas novamente. Daí o acompanhamento depois de 3 dias, em princípio não estou fazendo na cada delegacia de saúde, ou seja, na 7ª, na 20ª, na 14ª, 21º, até 28º. 28º, se tudo der negativo, tudo bem, a pessoa está liberada. Não é um bocadinho cansativo, mas é importante, porque não costuma ter recaída de acordo com diferentes espécies de parasita, para paludismo. Não tem paludismo, 5 tipos de paludismo, não é? O que é mais... Normalmente, quando a gente pensa na paludismo, não pensa uma coisa só Sim. e tá, né? Mas tem 5 parasitas, espécies diferentes, e cada espécie tem agravamento em sintomas. Ou seja, não tem falecido porque é mais mortal, que é grave, que é grave. Depois não tem que os outros, ovário, não tem malária, não tem conoel, não tem mista, então... Mas ali na Cabo Verde, ali na nossa realidade, o que é que não... Bom, geralmente, desde os últimos que surgiu em 2018, qual é que é mais geralmente, a maior parte é falecido, porque é mais grave. É sempre assim. Ele é muito mais ele é muito mais transmissível, né? e ele é muito mais grave, é muito mais grave, digamos assim, em termos clínicos. Então, ele que é a base aqui, que não tem estado diagnostica aqui no país, mas de vez em quando está diagnostica um ovalo, um malária, ou mistura de 2 parasitas, que costuma também tem aqui, e com suporte sempre de biologia molecular. Nós fazemos geralmente testes rápidos nas estruturas, depois nós confirma com outra espécie, é tão simples, mas é tão fácil assim, diagnosticar no laboratório. E depois nós vamos reconfirmar na biologia molecular, que tem de outra qualidade, para garantir, de facto, aquela espécie ou aquela outra espécie. Assim. Claro. Tem todo o seguimento do protocolo que é feito. Não focar agora naqueles... Em relação àqueles outros virais. Os outros virais, geralmente, sim, se o cabo de freio, tratamento sintomático, não é para que toma. Geralmente, não aconselho a tomar nem aspirina, nem ibuprofeno. Geralmente, não fazer tratamento à base de paracetamol, para evitar hemorragia, a suscetibilidade de ter um quadro hemorrágico, sobretudo dengue. Não tive dengue em 2009, dengue 3, mas na altura tinha 4, hoje em dia é 5 tipos de vírus de dengue. E cada vez que eu apanho fica mais suscetível de que o quadro complica mais. Daí é para fazer de tudo para que apanhe. Não só foi diferentes tipos de vírus, não é? Quanto mais diferente e variado o vírus for, a tendência é para ser mais suscetível e mais complicado em termos de evolução clínica. Mas isso é só em relação à dengue, provavelmente em relação também à Covid, não é? Próximo tem Delta, não é?
mas também em relação a VIH também, 1, 2, então quanto mais dificuldade o organismo tem para libertar desse. Então claro, é melhor prevenir, evita contacto com ele. De picada com o mosquito, para modo nunca te sabe, a olho nunca te sabe que em princípio aquele mosquito que pica, nunca sabe se é de paludismo ou se é de dengue. Bom, dengue, zika é o mesmo tipo de mosquito, que o outro é diferente. Uhum. Bom, já que não está nisso, é por isso que me está a dizer, não focar na questão da prevenção. Então, maneira que não te evita tudo isso, que é basicamente, até de criança até mais grande, já bate a dar-nos algumas dicas do que é que não poder fazer para evitar ter mosquitos, né? Ou diminuir aqueles mosquitos que não tem na casa ou na arredores. Agora, você podia comentar nesse sentido. Não ouvi pessoas a falar na vídeo na questão de pôr óleo, enfim, entre outras coisas. Primeiro, para defender, tem que ter conhecimento. Mas para ter conhecimento de doença, fica difícil de prevenir doença. Para prevenir de uma coisa, tem que ir com cheiro, senão fica difícil prevenir. Então, daí a importância de ter conhecimentos. Nas escolas, quando mais pequenote, é melhor em termos de comportamento, em relação à prevenção e também em relação à doença. No adulto, o trabalho é um bocadinho mais complicado. Mas, então, no começo, a primeira forma de prevenção é conhecimento. Então, conhecimento. E também tem atitude em relação à prevenção, em relação à doença. Não é? Ou seja, não sabe, mas, em princípio, para o mosquito ter, é preciso que tenha condições para que o mosquito desenvolva, que é a água, não é? Tem uma fase aquática, depois tem outra fase aérea, não é? Adulta, de mosquito. Então, dentro de casa e fora de casa, é importante nos conserva a água muito bem. E eu que não conserva a água, porque mosquito para tampar direito, se uma senhora acaba de falar, se tem planta com aquele prato para lavar semanalmente, mas lavar corretamente, para modo que tem uns ovos de mosquito que conseguir cola. E o ovo pode ficar todo o tempo num sítio sem água, depois você põe água e está desenvolve. Então é importante lavar mecanicamente, não é? Lavar bem lavado. E, semanalmente, a água é bom que se tiver um recipiente, bidão, para além de se tiver um plástico ou um pano, cobrir com tampa, melhor. Não só para mosquito que entra, mas também para outros insetos, nomeadamente barata que entra, ou mosca, ou mesmo poeira, não é? Sim. Porque tem outros problemas, outras complicações também, nomeadamente diarreia ou vômito por causa de água. Sim. Ou também outra doença hídrica, pode originar febre tifoide ou outros parasitas intestinais. Não é? Então a água é importante que a água seja uma água saudável, não é? Coberto devidamente, desde a origem até a casa, porque muitas vezes é autotransportado mal, conservação de água a alta temperatura, mareado, ainda por cima na vasilha, então é preciso ter um cofre coberto muito bem. E se tiver uma torneirinha, para a água ser melhor, por questões de higiene, não? Muitas vezes põe água com caneca, e umas vezes mão suja, e acaba para contaminar a água. Então, que é muito importante, né, a água. Fazendo isso, e tem cuidado em relação a plantas, e se tiver a possibilidade, se uma senhora acaba de fazer depois rede na janela, para evitar que, geralmente, o mosquito está sair, depois esta cria entra, não é? Então, se tiver corrente, dificilmente tem dificuldade em entrar. E usar repelentes, se tem possibilidade de usar repelentes, se tem possibilidade também de estar menos exposto à picada de mosquito, não é? Geralmente, aqueles mosquitos de Aedes, eles só gostam de picar zonas expostas, frias, por exemplo, perna, pé, né? Orelha e mão. Então, que se isso não põe, não protege. Agora, no verão, tanto mais complicado, não é, doutor António? Agora anda tudo coberto. É? Um bocadinho mais difícil, mas, sem dúvida. Mas sim, é uma das medidas. Tem que as palhas cheirosas, que esta fase, geralmente, naturais, que cheiro pode afastar mosquito, não é? Dentro de casa. Fora de casa, tem a ver, sobretudo, nas zonas agrícolas, não tem zonas aqui periurbanas, aqui na cidade da Praia, que se pratica agricultura. E então é preciso também ter com águas lá, com aqueles poços de água, como muitas vezes pessoas utilizam
água para consumo, mas depois é que ter o tratamento, o cuidado devido. É só apanha bem e depois que o outro fica lá. Tem que ser recíproco, não é? Ou seja, tem que apanhar, mas tem que cuidar também. Para amanhã, quem vai apanhar, põe aquele direito. Não só para evitar também. E cuida como? Se tem possibilidade de fazer limpeza sempre, onde cria limbo, plantas, folhas está cair, mas também animais podem cair lá, não é? Esse tempo de calor, meninos podem bater um banho também é perigo. Não é? Então, se tem possibilidade de tapar, conservar melhor, não só para poços, tanques, e é muito bom, não é? Não tem menos mosquito. Então, se na cada nível, na cada setor se fazia algo, é evidente que não tem menos mosquito, e se não tem menos mosquito, nunca tem doença. Outra estratégia que você mencionou, para além das medidas preventivas que cada um de nós tem que ter, enquanto bom cidadão que nós é, né? Tem a questão portanto, que com colaboração da Delegacia de Saúde, que é pulverizar, portanto, também é uma forma. Pessoas estão a ficar com um bocadinho de receio de receber gente na casa, bom, por N razões, né, doutor? Porque mete de pessoas entrar dentro de casa e fazer algo mal, mas também está a ficar com medo daquele produto. Se ele é muito tóxico, quanto tempo, se eles podem estar dentro de casa ao mesmo tempo, se eles têm que sair, quanto tempo que está a ficar para voltar para dentro de casa. Portanto, isso também é uma preocupação que te leva a gente a cachar, pulverizar. Sem dúvida, sem dúvida. Infelizmente, para mais no... Toma cuidado para que tenha larvas de mosquito, para que tenha aumento de quantidade de população de mosquito, pode fazer, mas aquele outro pode descuidar, ou tiver algum problema, pode originar, é mínimo brecha para o mosquito entrar, para o ovo, para proliferar. Às vezes você não está falando, mosquito ninguém quer estar na minha casa, é do outro carro, que vai chover, afinal lá na minha casa, então, para mais cuidado, nunca está conseguindo. Então, aquela outra forma de ataque de mosquito adulto, quando nunca consegue impedir que o mosquito apoie da larva, nunca consegue. É evidente que tem todas as condições para desenvolver. Desenvolver acaba por ser um mosquito adulto. Então, começa a sobrevoar e tem necessidade de alimentar, né, para poder sobreviver, para poder maturar, para tornar apoio. Então, tem que picar. Então não está fazendo aquele trabalho de que luta anti-larvar, junto com a comunidade, nunca consigo, por razões algumas, não estou fazendo complementaridade de pulverização para não poder minimizar, digamos, a população adulta. É evidente que todo produto, e pessoal de nós, de saúde, que trabalha para a população, sumo cabo de falando, geralmente, anualmente, vamos fazer capacitação, formação, refrescamento, na luta contra o mosquito adulto, na forma de pessoas abordam a população, tem toda uma formação feita para que não tenha um bom resultado, não é? Falar no bom resultado, por exemplo, antes da epidemia, eu tinha uma taxa de pulverização, de cobertura, de proteção da população, teve 87%, na 2020 teve um abaixamento enorme, não é? Teve 58%. Geralmente, a OMS recomenda que a partir de 80%, em princípio, a população está coberta para a doença provocada por picada de mosquito. Mas isso, tendo em conta toda essa situação de epidemia, de restrição, de isolamento, de afastamento, enfim, de muitas medidas que também acaba para dificultar entra na casa de pessoas. Mas mesmo assim, nas zonas de alto risco, nos seleciona as zonas de alto risco de transmissão de paludismo e com informação, com a proximidade da população, explicando e mostrando, é evidente não acaba para fazer naqueles bairros mais problemáticos. Mas pessoas geralmente estão devidamente identificadas, não é? Pessoas estão com esses equipamentos, esses crachá, se proteção nesse momento também, nós é obrigado também para proteger nossos profissionais de saúde que está a fazer trabalho na casa de pessoas, tem que se proteger também para amanhã para se poder tornar bem, para não ser doença e não ter um fracasso em termos de pessoas para fazer essa cobertura. Então também é importante proteger-se, não é? Não só protege a população, mas também protege aqueles que visita a população. Então, há um trabalho feito de equipa, não tem duas equipas, uma equipa de IEC, tem uma equipa de pulverizadores. Então, geralmente, aquela equipa de IEC
até antecipa um pouco a equipa de pulverizador também para sensibilizar, para explicar nessa semana, sabendo ser pulverização para pulverizar, não é só pulveriza. Tem nada de medidas que é preciso fazer a volta da pulverização. Se tem que justificar se ninguém camado, se tem um bebês pequenote, casa, que é feito, se parede absorve aquele produto, geralmente o produto que não está utiliza, é produto que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. É um produto muito menos, um produto não tóxico, tem toxicidade, mas aquela toxicidade para efeitos sobre o ser humano ele é praticamente nunca tem tido nenhum problema em relação a isso, não é? Mas como ele é um inseticida, é um piritroide, então há recomendações também para minimizar esse risco. Geralmente, o pulverizado, pessoas têm que sair, pessoas têm que arrumar casa, sobretudo mobiliários, porque ele é feito na parede. E tem que deixar a janela aberta e partes por areia, pelo menos uns 2, 3 horas tem que sair. Animais, tudo que vive tem que sair. Doutor, com relação a isso que você está explicando aos gringos, assim, notou só um vídeo que é nos dica da semana, que a delegacia também tem um dica que está nos com relação a isso. Okay, um momento para nós assistir nos dica da semana. Delegacia Sul da Praia, nesse momento, não tem uma tarefa janeiro a janeiro de luta antivetorial, no sentido de combater mosquito. Então, de janeiro a janeiro, não tem equipe que está saindo para o terreno diariamente, segunda a sexta, na combate a luta contra o mosquito, para cada chance a mosquito. Nesse preciso momento, dado a época da chuva que nos está vizinha, não tem uma equipa, não intensifica a equipa, com a equipa de EC, da porta a porta, na procura de possíveis focos, e não tem também uma equipa de pulverização, que se está pulverizando já algumas zonas, dos quais Fontão já está beneficiado, Fontão, Tchada, San António, Cobom, Tira Chapéu, Várzea, Castelão, Paiol, não? E também ser reforçado a partir de segunda-feira tudo que as outras zonas que se falta para não concluir praia, Conselho da Praia no geral. Esse está bem identificado. Esse é um equipamento, não? Esse tem acesso uniforme, esse tem acesso fato macaco, identificado de Delegacia Sul da Praia, e este tem um t-shirt também identificado, este tem um crachá, não, e as equipas quer dizer que é bem identificado. E qualquer pessoa, quando a equipa de delegacia chega, na cidade tem que exigir aquele crachá. Para além que tem esses equipamentos, não sei, praia, a situação que não se vive, tem algumas pessoas que podem passar para ele como que é um agente, só roupa que te identifica, então tem que exigir nossa população, tem que exigir nos elementos, nos equipamentos que recebe de bom agrado, sim. Que está faltando um pouco para concluir a nossa fase de ter nosso certificado de eliminação de livre doença de transmissão vetorial na Cabo Verde, então tudo depende de nossa colaboração imprescindível na casa. Sem nós é que é possível. Só com nosso apoio que nos consiga atingir nosso objetivo que nos preste a atingir. Já no mês de julho, dele 6 meses, seguramente que junto com nós não consegue. Com o apoio de população, com o apoio de autoridades, a todos os níveis, não acreditamos assim. Até agora, nós está a 95%, aquele outro 5%, aquele 6 meses, não acredita, mas nunca sabemos, estraga a nossa festa. Agora, então, nos juntamos, porque só nós de saúde é impossível no combate. Com os apoios, não está conseguindo. Então, nos juntamos para nos lograr esse feito inédito, que desde a independência, o país se luta, que consegue atingir, mas agora não se presta, não acredita, mas não alcança com essas meses ali. Mas seguro que o OMS, que é o organismo que gere saúde mundial, também dá um certificado de livre doença de transmissão vetorial. Não sabe coisa que não vive bem recentemente, epidemia de paludismo, não sabe números de população que o paludismo está causa, que está mata, e mundial não vive recentemente epidemia de dengue, não vive de zika, não, então portanto é doença de transmissão, e tem mais outras doenças que na história passada também, país, na história passada bem recente, país, que a primeira causa de internamento era doença de transmissão vetorial. Já agora não, então não tem que contínuo junto para não poder cobrir a situação. Só é possível com nossa colaboração. Sem apoio de população é nulo.
Então, não acredita nem lá na casa, mas não sabemos foi tudo por tudo para que esses 6 meses que se faltaram, não para não conseguir logo o nosso objetivo. Bom, muito bem dito para o inspetor, né, da Delegacia de Saúde. Já agora, obrigada pela mensagem, para a dica que você tchar, bastante apelativo, né, Dr. António, mas tem que ser porque não tenta lidar com a população. Já agora, te agradecer a vossa presença no programa hoje, para falar-nos um bocadinho, dar-nos um cheirinho mais, né, sobre essa questão de doenças vectoriais e poder contar com você para uma próxima vez, né? Exato. Antes de facto, de terminar, eu queria salientar aqui a motivação e engajamento de agentes, sobretudo de aqueles agentes de luta antivectorial. Têm sido incansáveis no terreno, que exige o sacrifício, não? Porque assim que transporta bomba com inseticida, e tem que ser a pé, casa a casa. Um trabalho enorme, que deve ser valorizado para todos. Com certeza. Exato. Com certeza. Obrigada, Muito Dr. obrigado. António. Portanto, hoje foi doenças vectoriais. Não focar, obviamente, naqueles relacionados com mosquitos, que é aqueles que não tem mais frequente na nossa realidade, mas a noiar que outros vetores podem também transmitir doença, não falar de carrapato, piolho, pulga, entre outros, não é? Está a depender de nós, muita coisa. Quando se fala de doenças vectoriais, há outros fatores que estão a fugir de nossa capacidade de resolução, mas aquele que está a depender de nós, não ser um bom cidadão e não contribuir para a eliminação de doenças vectoriais na Cabo Verde. Até um próximo programa e tenha mais saúde.